Olá, obrigada por acessar o Instituto Base Filosofia. Você já percebeu como a filosofia está presente no seu dia a dia? Desde tomarmos decisões mais simples às mais complexas, somos amparados pela filosofia. Atualmente, estamos vivendo em um mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo. As formas tradicionais de pensamento e resolução de problemas talvez já não façam tanto sentido. Diante deste cenário, somos obrigados a pensar e agir de forma diferente e mais profunda. Para isso, temos que desenvolver habilidades para avaliar e analisar informações, como, por exemplo, como obter a maior quantidade de conhecimento em um curto espaço de tempo. A filosofia, desde seus primórdios, sempre ajudou a humanidade a resolver suas questões, desde as mais abstratas e pessoais até questões técnico-analíticas. Você já parou para pensar como a alegoria da caverna de Platão e o mito de Pandora podem lhe ajudar a resolver questões relacionadas à linguagem, escolhas, interação e sexualidade? Ou até mesmo a compreender a geração atual de jovens e os processos de ruptura pelos quais estamos passando? Através dos workshops do Instituto Base Filosofia, você desenvolverá o pensamento crítico. Dessa forma, você aumentará exponencialmente suas chances de tomar decisões corretas e argumentar como um líder influenciador, gerando empatia para resolver conflitos, boas negociações e fazer a diferença no ambiente familiar e social. Estas são algumas das habilidades primordiais futuras apontadas pelo Banco Mundial em 2016, sendo prioritárias para a inteligência artificial e a indústria 4.0. Saiba mais sobre o Instituto Base Filosofia e nossos workshops em www.basefilosofia.com.br. Olá! Certamente você já ouviu a palavra arquétipo em algum momento da sua vida. A palavra tem em sua raiz grega a explicação do significado. Arqué, que quer dizer princípio que regula. A filosofia também pode ter essa função de arqueologia, ou seja, encontrar sempre o primeiro registro, o significado de uma palavra. Porque é nela que está o conceito, a raiz das ideias. Essas percepções nos impedem de cometer erros de interpretações, derrapagens teóricas e, por consequência, aumentam a nossa capacidade de pensamento crítico. No Instituto Base, nós fornecemos a você esse escudo. Decodificamos ideias feitas, desmistificamos expressões que enganam e induzem ao erro, ao vexame e que levam ao descrédito e muitas vezes à falência de empresas. Por exemplo, muito se tem falado em modo de pensar dos primeiros princípios, que nós podemos definir como ato de simplificar um processo até reduzi-lo às suas partes fundamentais, consideradas verdadeiras, únicas e singulares, e a partir delas criar um projeto. Na verdade, a expressão modo de pensar dos primeiros princípios, em inglês First Principles Thinking, é uma simples tradução da expressão grega princípio primeiro, o princípio que regula a existência ou funcionamento de alguma coisa. A sua arqué, como nós dissemos logo no começo do vídeo. Cada coisa é uma consequência lógica de um único princípio de base. A causa fundamental, condição sine qua non, obrigatória, da existência de tudo o que vem depois. Porém, não basta usar uma expressão da moda e dar a impressão que você frequenta o Olimpo dos super bem informados do planeta. É preciso saber muito bem o que essa expressão significa e se apropriar do conceito. Prova disso foi o escorregão de Elon Musk, um dos mais influentes empreendedores da atualidade. Forçado a deixar a presidência do conselho da Tesla, a sua própria empresa, ele teve a capacidade de comando posta em xeque
além de ter que pagar uma multa de 20 milhões de dólares. As ações da empresa despencaram. Seus dirigentes estão em pleno êxodo. Musk enganou o mercado ao anunciar que ele fecharia o capital da empresa e que ele dispunha de recursos para tanto. Mas por que essas coisas aconteceram? Porque o empresário revelou ter um discernimento discutível, produzindo consequências desastrosas. A credibilidade da marca e o valor da empresa estão diretamente associados à figura dele e à sua imagem de espírito inovador. O erro de Musk não está em seu fragilizado estado mental revelado naquela desastrosa entrevista de setembro, nem na dificuldade de atingir os objetivos de produção, ou no fato de a Tesla nunca ter dado lucro por um ano inteiro em 15 anos e torrar cerca de $1 bilhão por trimestre. O erro dele foi não compreender o que em filosofia, para nós, é uma evidência, que princípio primeiro não é primeiro princípio. Você não tem obrigação de saber qual é essa diferença. Nós, do Instituto Base, sim. E explicaremos sem blefar. Você também não precisa saber que Tesla é o nome do cientista que provou que Thomas Edison estava errado ao preferir a corrente contínua à corrente alternada e que estabeleceu várias maneiras de se obter energia livre. Mas não deve sair por aí reproduzindo conteúdos duvidosos, sem correr o risco de derrapar, como Elon Musk, e arrastar a sua empresa na queda. Saiba mais como a filosofia pode ajudar em seu dia a dia, na sua vida, em sua empresa, acessando o nosso site. Obrigada!